Salve, salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é o Klinger. Aqui é o William. E hoje a gente está recebendo a doutora Laís e a doutora Estefânia, e a gente vai discutir o tema da osteomielite, né? A gente já teve o primeiro episódio aí falando da osteomielite, mas agora a gente vai falar dessa osteomielite por contiguidade e a gente vai falar sobre o trauma também. Doutoras, quando a gente recebe um paciente vítima de um acidente, né, que possui fratura exposta, a gente precisa de começar o mais rápido possível a profilaxia. Por que isso? Antes da profilaxia, Klinger, a gente vai falar do controle de dano. É muito importante que esse paciente seja abordado mecanicamente. Então, todo mundo fala da profilaxia, fazer antibiótico o quanto antes, nas primeiras 12 horas, e esquece do controle de danos inicial, que esse paciente precisa ser desbridado, limpar a ferida, porque foi exposto. Então, teve contiguidade do meio externo para dentro. Não só a limpeza da ferida, mas a estabilização da fratura é essencial, né? Para a gente fazer o Sim. controle infeccioso. Parece que não, mas uma ferida, um fratura. trauma, uma fratura que não está contido ali, ele vai continuar tendo todos os mecanismos fisiopatológicos ali que predispõem e aumentam a chance de infecção. Então, é parte da abordagem, como a Laís falou, não só o desbridamento, o controle ali do foco, como também você estabilizar direito essa fratura e também daí começar o antibiótico, mas não é só antibiótico. Existem alguns serviços que eles já fazem esse antibiótico no SAMU. Existe algum benefício disso, de realizar mais precocemente? Porque a gente está considerando que esse paciente ele já tem uma osteomielite, uma fratura exposta. Sim. Tem muitos estudos, né, que falam sobre isso. Tem uns que mostraram a tendência que nas primeiras 6 horas há maior benefício, né? De iniciar o antibiótico, nas primeiras 6 horas do trauma. Então, por isso que no SAMU tem gente que quer fazer já a profilaxia para o paciente ter o maior benefício. O problema é esse, Klinger. Então, tem muito fator que aumenta o risco da infecção. Então, se for uma fratura que precisa instabilizar, se for uma fratura Gustilo 3C, então a gente usa a classificação de Gustilo Anderson, né, no trauma. Uma fratura exposta, ela tem já 20% chance de infectar. Ela já parte daí, muito diferente da fechada, que varia de 0,5% a 1%. Então, a gente classifica a fratura exposta para isso, para o tamanho da ferida. Então, o osso não precisa estar para fora da pele. É o tamanho da lesão que ficou na pele que o osso acabou traumatizando, né? O grau de acometimento vascular também, né? Que afeta totalmente. A contaminação, se caiu em um lugar limpo, Exato. lugar sujo, Esse se caiu na caiu terra. no Tietê, lembra? Então, a gente tem que pensar as profilaxias em cima disso. A epidemiologia, Infecto adora isso. Então, não é um trauma, a gente vai fazer cefazolina. Não, a gente tem que classificar Gustilo Anderson, principalmente pela contaminação, o tamanho da lesão. E aí, a gente classifica o Gustilo 1 e 2, que as lesões são menores, não são tão contaminadas, a gente costuma usar cefalosporinas de primeira geração. A partir do Gustilo 3, a gente já usa cefalosporinas de primeira geração junto com aminoglicosídeo. A gente tende a cobrir gram-negativo, principalmente porque tem a área mais contaminada, asfalto, terra, e a tendência é fazer de 72 horas a 5 dias. Antes, tem serviço que faz 7 dias, tem serviço que usa clindamicina. É mais importante a gente pensar nos patógenos mais prevalentes da onde foi aquele trauma, que é o que a gente mais gosta de fazer. A gente gosta de epidemiologia, né? Então, a profilaxia antibiótica é muito importante para fratura exposta, e principalmente a vacinação, né? A gente acaba esquecendo do tétano. Então, esse paciente chega, a primeira coisa que a gente já pergunta é como tá, se tem histórico, para a gente ir atrás e tudo. Então, é um conjunto de fatores. A gente tem que individualizar cada paciente, a gente tem que saber todos os fatores de risco para a gente poder tratar da melhor maneira, né? A clínica você ter o paciente na sua mão não é fácil, né? Não é um livrinho, né? Uma coisa importante que ela está falando também sobre o tempo de antibiótico, que é isso, a gente tenta cada vez fazer menos tempo de antibiótico. Tem diversos estudos aí mostrando que a gente diminuir esse tempo de uso de antibiótico não se correlaciona com aumento de taxa de infecção, isso é muito importante.
Porque muitas vezes esse antibiótico, ele é esquecido lá. Então, a pessoa tem a pressa de começar, mas não tem a pressa de tirar. E isso é um problema também, porque tem estudos já que mostram que você deixar ele na prescrição e você não tirar ali, além desses máximos 5 dias que a gente faz, é um fator de risco para infecção por daí micro-organismo resistente, né? Então, isso tem que ficar muito bem fundamentado. Não é só a pressa em colocar, mas também saber que tem hora para tirar. Inclusive, isso é um estudo que até você, né? A gente fez lá no nosso grupo, a gente fez com os pacientes de trauma ali da ortopedia, do departamento, e a gente viu que é exatamente isso, aqueles pacientes que a gente conseguia diminuir o tempo de terapia antibiótica, ou de profilaxia, ou de terapia empírica, né? A gente pode falar as diferenças, mas não se correlacionava com o aumento de taxas de infecção. Então, às vezes, o menos é mais. Então, você perguntou se já está infectado, se já é osteomielite. Então, a gente chama essa profilaxia de terapia empírica. É uma terapia preemptiva, né? Vamos dizer assim. Preemptiva, é isso. Porque assim, no Gustilo 1 e 2, você tem aquela chance de estar, assim, realmente contaminado, e uma vez que está contaminado, para desenvolver o processo infeccioso, é uma coisa rápida, né? Ainda mais devido às circunstâncias ali. Mas no Gustilo 3, aí, 3A, 3B, 3C, a gente já parte do pressuposto que a lesão ali foi muito maior e que a chance de ocorrer uma infecção é muito grande. Então, a gente não vai esperar para ver, a gente já faz uma terapia preemptiva, sabendo que é muito grande a chance de aquilo infectar. Perfeito. Eu achei legal que vocês falaram aqui classificação de Gustilo, porque eu não sei vocês, mas eu aprendi essa classificação quando eu estava passando na faculdade no estágio da ortopedia. E que a gente não presta atenção, A gente não presta atenção, a gente põe infecta, eu vou fazer clínica. Exato. E assim, é uma coisa que choca, assim, você, nossa, eu preciso saber de, assim, não de cor, né, mas a gente acaba na prática, né, sabendo, para entender que isso tem total influência no desfecho do paciente. Exato. Como é que vai... E desfecho na minha conduta como médico. Uhum. Eu queria aproveitar que a gente estava falando da profilaxia, que, assim, a gente estava falando da classificação de Gustilo, e conforme for, vai ser a nossa profilaxia, conforme for o protocolo do nosso hospital. E assim, vamos supor que eu tenho um paciente que eu já sei que é colonizado, por exemplo, por Staphylococcus aureus. Vale a pena eu dar um banho de clorexidina nele antes de fazer alguma abordagem? Tem benefício? Aí vocês estão querendo complicar, gente, com essas perguntas. Adoro a treta. É só tema polêmico. É só polêmica aqui. Então, vamos lá. A descolonização nasal por Staphylococcus aureus. Essa é a maior preocupação nas artroplastias. Quando o paciente vai ser submetido à colocação de prótese em articulação, quadril, joelho. Então, a gente tem a tendência de coletar suave nasal e ver se o paciente é colonizado ou não, para ver se a gente vai descolonizar ou não esse paciente, se vai fazer antibiótico local, se vai dar banho de clorexidina, como a gente vai manejar esse tipo de paciente. O problema é que no Brasil, como a gente falou no primeiro episódio, a gente não tem estudos para falar nem a epidemiologia de Staphylo-MRSA. A gente não sabe nossa taxa de colonização. A gente imagina, tem alguns estudos que sugerem, mas a gente não sabe. Então, é uma irresponsabilidade a gente indicar descolonização universal para todo e qualquer paciente, independente de comorbidade, independente de fator de risco, fazer descolonização universal nesse tipo de paciente, sabendo que a gente já tem na literatura mecanismos de resistência ao degermante, ao clorexidina. A mupirocina, que às vezes também é usada. Então, qual é a tragédia que a gente está fazendo indicando isso? Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade nisso. Se a gente não tem estudos... na nossa população, né? Os estudos americanos, europeus, mostram em torno de 30%. 30% mais ou menos de colonização de Staphylo na população geral. O problema, vale a pena? E o custo-benefício? A gente aqui no Brasil não tem costume de fazer estudo pensando em ingestão, né? Pensando em quanto a gente está gastando de dinheiro, quanto benefício tem, mas realmente a gente não sabe. Então, assim, cada escola aqui no Brasil tem uma tendência, tem serviços de controle de infecção que indicam a descolonização universal, mas onde eu faço controle de infecção, os pacientes que a gente trata no particular e no SUS, a gente é um pouquinho mais cuidadoso. Então, a gente investiga, a gente coleta o suave nasal, a gente vê score de Carson, a gente vê asa, a gente individualiza o paciente para saber se o paciente realmente é candidato a essa descolonização ou não. Então, é um assunto muito complicado, é muito delicado a gente indicar. Não, ótimo.
Meninas, quando a gente tem essa fratura exposta, né? Esse paciente chega, eu vou deixar essa terapia preemptiva e eu preciso de coletar cultura, né? Desse material, depois da limpeza, depois do controle de dano da abordagem do ortopedista, né? Então, vamos voltar a falar sobre o diagnóstico dessa osteomielite? Tem uma osteomielite, como que eu vou fazer essa coleta de cultura? Tá, então tá bom. Então vamos pensar aí que o nosso paciente evoluiu, infelizmente, com uma infecção e a gente está suspeitando, a gente já sabe de todas as dificuldades aí da gente fechar o diagnóstico, a gente precisa priorizar a coleta de material. E aí a gente vem com a questão de como coletar adequadamente esse material para tentar aumentar ao máximo as nossas chances daquilo vir positivo. Tá? Pausa. Klinger, eu sou sua fã número 1, porque em vários episódios que você fala mal do SUAB. Entendeu? Sim. Na ortopedia, é a nossa maior pergunta dor de do cabeça. SUAB, pergunta. E o SUAB? Não é pausa de verdade, é pausa... Não, tranquilo. Sim, a gente não recomenda o SUAB. Não, gente, é uma prática médica, por favor, né? E daí, só pensando no porquê. Porque você vai fazer um SUAB de ferida ou um SUAB de fístula, por exemplo, vai vir um monte de patógeno não, de germe contaminante que você não tem certeza se é o patógeno, né? Porque, por definição, qual que é a definição que a gente tem de uma infecção? É um micro-organismo entrando no tecido, causando uma inflamação. Você não está vendo ele dentro do tecido, você está vendo ele sobre o tecido ali. Aquele monte de micro-organismo que você acha não necessariamente é o que está lá dentro, induzindo a infecção. Então, você realmente fazendo um SUAB, você vai ter a tendência de superestimar, né, o tanto de bactéria que tem ali, você vai querer tratar todas aquelas e você vai fazer um antibiótico de um amplo espectro que muitas vezes não era necessário. Então, SUAB, pelo amor de Deus, não façam, porque mais dificulta a nossa vida do que ajuda, porque depois fica aquela briga, mas cresceu tal coisa, não sabe, não vai cobrir, não vai tratar, e é uma briga eterna. Então... E também, Tef, uma outra coisa que o pessoal peca bastante, que é a coleta de material quando tem tecido necrótico, que não está desbridado, que é a última coisa que o cirurgião vai fazer, vai ser a coleta do material para cultura, né? Exato. Depois que aquilo estiver tudo limpo, tudo ok, vai fechar, vai coletar o material. Se a gente não entra junto com o ortopedista, eles mandam um pedacinho da fístula, eles mandam um pedacinho de pus, e aquilo pra gente é desesperador, né? A gente que passa na microbiologia, que vê no microscópio, você quer ver célula morta? Você quer ver tecido? Não, a gente não quer, a gente quer encontrar o patógeno. Então, a gente sempre ensina os ortopedistas, a gente tem estudos até de mestrado, pessoal da enfermagem, que entra no centro cirúrgico com o ortopedista para orientar a coleta. Então, depois que limpou tudo, depois que agora seria assim que você fecharia, então vamos lá, vamos ver o que tem aí que sobrou. Também outra dúvida que sempre perguntou pra gente a gente espera fazer o antibiótico na indução anestésica para coletar cultura, coleta a cultura antes de fazer a profilaxia. Eu sempre tenho essa dúvida. Todo mundo pergunta isso. A gente não atrasa a profilaxia por causa não da altera, coleta. Não vai alterar. O que a gente quer com a profilaxia cirúrgica é só que os patógenos que estão colonizados na pele, né, aqui o MIC fique acima, né, da área sobre a curva para poder a gente controlar as primeiras 4 horas lá antes de começar o processo de cicatrização, não entrar os patógenos que estão eventualmente colonizados, mesmo feita a antisepsia, a limpeza pré-cirúrgica adequada, né? Na coleta também é muito importante a gente ressaltar que a gente não quer um fragmento, né? A gente quer mais do que 1, 2, 3, o ideal aí de 3 a 5. Por que isso? Porque isso vai ajudar muito a gente a ver o que é contaminante e o que de fato é um micro-organismo que realmente pode ser o causador. Se ele crescer em mais de 2 culturas, com o mesmo perfil de resistência, eu vou saber que muito provavelmente é ele que está causando todo o problema. E, além disso, ter a amostra que vá para anatomia patológica. A gente acabou de falar aqui que a gente precisa ver que lá dentro desse tecido está tendo uma inflamação sendo induzida. Então, a gente precisa mandar para anatomia patológica também para diagnósticos diferenciais, também, às vezes, para ver o tipo de inflamação, né? Pensando não só no trauma, às vezes um outro diagnóstico aí de osteomielite, que a gente quer ver se não tem nada para micobactéria, para fungo, às vezes o tipo de inflamação que vem ali, formação de granuloma, já te dá uma ideia muito maior de realmente quem é o patógeno. De leucócitos por campo, né? Pra gente fechar o processo inflamatório. Exatamente. Mesmo. E assim, no mundo ideal, como que teria que ser essa coleta? Pensando assim, no mundo ideal mesmo, que a gente sabe que na nossa realidade, mas só para todo mundo saber. O ideal seria a gente usar um bisturi para cada
para cada coleta que a gente for fazer, Isso. uma pinça para cada fragmento. E a gente tem que separar, e isso dá para fazer nos nossos serviços, separar os fragmentos. É cada fragmento num potinho diferente, nada de colocar tudo na mesma coisa, que senão você contamina um com a coisa do outro, não adianta. Então, você coloca mesmo no frasquinho, aqueles que a gente usa até de urina, que é baratinho, dá para pôr ali, um fragmento, cada um em um frasquinho. O que vai para a cultura, você vai colocar soro fisiológico, tá? E o que vai para anatomia patológica, você vai colocar com formol. Aí um adendo. A gente tem que, como a gente trabalha em vários serviços, faz controle de infecção hospitalar, vocês sabem que os laboratórios mudam. Então, tem laboratório que quer que receba a cultura seca. Se você manda no soro, eles não fazem. Entendeu? Então, isso é um problema. Então, quando for coletar cultura, é muito importante a gente saber como é o laboratório daquele serviço, porque a gente sabe, quando tá seco, tem que fazer imediato, tem que sair ali do centro cirúrgico e alguém levar, e nas primeiras 3 horas, senão as bactérias morrem, não tem meio ali. Então, isso é uma coisa que a gente, estudando osteomielite, na horta infecto, a gente aprendeu muito. Então, não é só fazer o pedido do exame, cultura para bactéria aeróbia e anaeróbia, cultura para micobactéria, cultura para fungo. Não, a gente tem que entender todo o processo, desde o centro cirúrgico até o transporte, até chegar no laboratório. No laboratório, como eles vão fazer, tanto a pesquisa direta quanto a cultura. Tem patógenos que têm o crescimento mais lento. Então, por exemplo, a gente tem muito problema com o Cutibacterium acnes. Ele demora 14 dias o período de incubação dele, senão a gente não identifica ele. E ele é um dos principais em artroplastia de ombro, agora até em quadril, cirurgias na coluna. E a cultura vem negativa nessas infecções, mesmo paciente fistulizado, saindo pus. Por quê? Porque tem laboratório que deixa incubado a cultura 3 a 5 dias. Então, a gente tem que ter uma relação muito próxima com o laboratório. Avisa, põe no pedido do que você está suspeitando. Dependendo do tipo de micro-organismo, você pede um meio especial, né? Para ver ali o crescimento. Tioglicolato, onde você... Aí tem um laboratório que fala, não, me manda no tioglicolato, que é mais fácil. Que vai crescer é uma coisa tudo muito anaeróbio. complexa. Mas não é só falar, vamos pedir culturas. Vai muito além disso. Entendeu? Sensacional isso que vocês falaram. E aí, só para complementar, que a gente sempre vai orientar também, não só do osso, por exemplo, a gente coletar da fáscia, do músculo. Tecido profundo. O ideal, quando tem artroplastias juntos, né, é a gente coletar material daquela interface membranosa, que é bem ali a transição do material de síntese. Na prótese, né, cresce uma interface membranosa. É uma coisa membranosa, exatamente. Então, ali é que a gente tem estudos que mostram que tem maior acúmulo de inóculo bacteriano. Então, se priorizar a coleta nessa região, que vai aumentar a chance da positividade. A gente pede partes moles profundas para aumentar a positividade. Então, a gente costuma falar de 3 a 5 amostras, porque já tem muitos estudos mostrando que mais do que 5 amostras não aumentam a sensibilidade dessa cultura. Então, você acaba gastando dinheiro do serviço e não... E o cirurgião não vai coletar, você vai pedir mais que você não e vai também, às vezes, é uma cirurgia pequena, em coluna. Como ele vai pegar 5 fragmentos, é difícil, entendeu? Então, a gente pede partes moles profundas mais para ajudar. Mas o problema é que o diagnóstico é microbiológico de osteomielite. Se cresce lá em uma amostra de partes moles, um aureus, numa infecção óssea, é difícil desvalorizar, entendeu? Você vai falar, não é. Mas também não tá no fragmento ósseo. Então, entende que a gente tem que individualizar tudo. O patógeno, o doente, como a gente vai tratar. É muito específico. Não é uma receita de bolo. Não, jamais. Tem uma coisa que, para mim, assim, é muito claro que, assim, a gente tem que priorizar também a estabilidade da fratura. Então, os ortopedistas, por exemplo, tem um lugar que eu trabalho que, quando ele vai falar com a gente, ele fala assim, tá instável, tem que deixar o material aqui, o material de síntese, parafuso, a placa, seja lá o que for. Mas quando a gente tem algum momento que já dá para tirar, já tem condições de sair aquele material de síntese, e eu tô pensando em osteomielite, esse material de síntese, né, o parafuso, a placa, como é que eu pego isso e mando para a cultura? Muito legal. Então, a gente tem o advento aí da sonicação, tá? Hoje já está muito mais disponível em vários serviços, e é uma técnica muito simples. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o sonicador basicamente é um aparelho de ultrassom, né, que a gente tem. Então, você vai colocar o seu material aí de síntese, seja um parafuso, seja uma placa, até mesmo a prótese, quando você retira, ou o componente móvel da prótese, você vai colocar ele num frasco, né, que tem que ser previamente aí estéreo.
você vai colocar nesse frasco, junto com uma solução ali com soro, né? E aí você vai levar para esse sonicador. Nesse sonicador, ele vai ter, é como se fosse uma cuba. A gente depois pode até demonstrar as fotos para você. E tem lá dentro água, né? Que fica ali como se fosse um banho-maria. Você vai colocar aquele seu frasco onde está o material de síntese nesse banho-maria. Você vai ligar o aparelho que ele vai emitir ondas ali. Que o intuito dessas ondas aí, o que é? Balançar dessas ondas de ultrassom, é balançar aquele biofilme que está grudado ali justamente naquele material de síntese, naquela placa, naquele parafuso, naquela prótese, romper aquele biofilme, aquela camada de bactéria que está ali, ela vai cair naquele soro que está ali dentro do frasco, e daí você vai tirar e vai colocar nos meios de cultura. Tá? Então, a ideia do sonicador é você romper o biofilme, né? Então, você tira ele daquele estado de latência, você não mata a bactéria, ela, como vamos dizer assim, acorda, né? Sai daquele estado de inércia que ela estava, e ela volta, assim, a sua taxa de replicação alta, ela cai naquele líquido que a gente manda para a cultura, e a gente consegue dizer o que estava aderido ali. Aqui tem alguns adendos, esse é o outro problema. Poucos serviços fazem a sonicação, e alguns serviços pedem que a gente envie a seco. Não colocar o material no ringer lactato. Esse é outro problema, porque o problema do transporte. Então, tem que fazer nas primeiras 3 horas, porque senão também essa bactéria vai morrer. E às vezes não é em Tupperware, às vezes vai em já saco. Tem saco, Então, a ideia pega o implante, ou a placa, o parafuso, e a gente manda para o laboratório com ondas de ultrassom, quebra o biofilme, tem bactérias ali que a gente aumenta a sensibilidade para identificar o patógeno. Então, a gente, além de coletar a cultura no intraoperatório, a gente lança a mão da sonicação só para a gente ter mais arsenal para identificar patógeno. É para isso que serve. A gente quer o patógeno de qualquer jeito. Entendeu? E o que o Will falou, só retomando, você falou sem querer sobre o que a gente faz na infecção relacionada à fratura, né? Então, qual é o infecto? Tem o pressuposto, infectou, chega para o ortopedista, tem que tirar. E eles ficam doidos com isso. Porque qual é o problema? A gente precisa saber se o osso está consolidado, a fratura já está boa. Se eu tirar, esse paciente vai instabilizar? Tem vezes que não dá, Will. Tem vezes que o ortopedista vai te falar, eu não consigo trocar, principalmente em coluna, eu não consigo revisar, esse paciente ainda não consolidou a fratura, então eu não posso fazer isso, esse não pode ser o único mecanismo de tratamento. Então, aí a gente lança a mão das terapias supressivas, fazer antibiótico 12 semanas, até esse osso consolidar, a gente diminui a inflamação, a infecção, consegue fazer a osteogênese ser maior do que a osteoclastogenese, né? De reabsorção óssea, para esse osso consolidar e depois a gente tratar esse osso localmente e retirar o material de síntese. Então, isso é muito importante. Se a fratura não está consolidada, se é um local instável, não adianta você chegar para o ortopedista e falar, está infectado, o único jeito é tirar e dar antibiótico. E a gente, como infecto, a gente tem que entender isso, porque isso é grande parte da briga entre equipes, né? Porque parece que para eles é muito fácil a gente chegar e falar, vai lá, abre e tira, sem a gente, de fato, muitas vezes entender todas as dificuldades do procedimento ali de retirada. Principalmente, pensa quando é na coluna. Às vezes não tem como você tirar, né? O negócio vai desabar, não tem. Na coluna. Exatamente, Nossa. Então não tem como. Então a gente, como infecto, tem que entender que muitas vezes a gente vai ter que adaptar aquilo, porque realmente, ortopedicamente falando, não tem como. E aí eu acho que muda um pouco quando a gente pensa, né, o raciocínio que a gente é tradicionalmente induzido, né, das bactérias que estão móveis, né, planctônicas das sésseis, né, porque aí a gente vai fazer a escolha do antibiótico, por exemplo, em locais que vai ter penetração em biofilme, né, drogas que têm penetração em biofilme, então muda um pouco quando a gente está diante desses casos, né. A gente até comentou um pouquinho sobre isso no primeiro episódio, que quando os alunos rodam com a gente até explica, né, que os antibióticos, as drogas que têm melhor concentração sanguínea são as que se ligam em proteína, enormes, e no osso não pode ser assim, é intracelular, como vai penetrar no biofilme. Então, normalmente o que a gente rejeita para tratar a maioria das infecções planctônicas, a gente gosta na ortoinfecto, né, para tratar o osso. Então, a gente adora as quinolonas. Por exemplo, a vancomicina é ótimo para a gente tratar a infecção de corrente sanguínea, tem
Mas para o osso a gente tem que ter uma dose 1000 vezes maior para ela ter uma concentração, que a gente não usa o MIC, né? A gente usa o MBEC, que a gente, in vitro, é o MIC do biofilme, né? Que ele é muito maior do que... Que é muito maior. Imagina 1000 vezes a MIC concentração da normal. van. O que você faz de toxicidade no ser humano? Então, não é possível a gente tratar a infecção óssea com vancomicina. Então, quando a gente usa vancomicina em infecções ósseas, a gente está pensando na parte planctônica. No que está planctônico, no que está em pele e partes moles. O tratamento lá intracelular, a gente não pode contar com isso. Entendeu? É muito legal falar dessa parte de MIC dentro do biofilme, para a gente entender qual que é o racional da gente fazer antibiótico local. Tá? Por quê? Porque é justamente isso que a gente está falando, que a MIC lá dentro do biofilme é muito maior, mas por quê? A gente falou no primeiro episódio que essas bactérias que estão nesse biofilme, elas estão com uma fase de replicação bastante diminuída. Se a gente pensar que a maioria dos nossos antibióticos atuam em fase de replicação celular, você sabe que mesmo que ele chegar ali, ele não vai conseguir atuar muito bem, porque essa célula não vai estar replicando, né? Essa bactéria não vai estar replicando. Além disso, a gente tem que pensar que tem ali naquele biofilme a matriz polissacarídica, que para ele penetrar ali, para o antibiótico penetrar, já é um parto. Então, não é qualquer antibiótico, uma molécula grande, não consegue penetrar. E a hora que ele penetra, esse biofilme tem inúmeros mecanismos, como bombas de efluxo, até enzimas que degradam o antibiótico para tirar ele dali. Então, é uma série de fatores que juntos aumentam muito a MIC, ou seja, eu tenho que dar uma concentração muito maior para vencer tudo isso. E é por isso que a gente sabe que essa concentração muito maior, não adianta a gente dar via oral, não adianta a gente dar endovenoso, que a gente vai matar o nosso paciente com a toxicidade. Então, esse é o racional da gente colocar o antibiótico local. Então, a gente oferece ali o antibiótico numa concentração necessária para atingir essa MIC aumentada, que é a MIC do biofilme, com uma tentativa de fazer o mínimo efeito sistêmico que possa ter. Sempre vai ter um pouco, não tem como, mas esse é o racional. E isso que a gente vê ter muito resultado e que ajuda bastante como um arsenal terapêutico para esse tipo de infecção. Nas osteomielites cavitárias, né, que a gente chama. Então... que vai ser a utilização do cimento. Isso, que é o PMMA, que a gente pode fazer com antibiótico. Não é qualquer antibiótico que pode ser feito junto com esse PMMA, porque esse PMMA, a hora que a gente faz a mistura com o antibiótico, tem um aumento de temperatura, e às vezes esse aumento de temperatura pode aí acabar com as propriedades do antibiótico. Então, o antibiótico tem que ser termoestável. Tem que ser um antibiótico que depois ele vai ter uma taxa boa de eluição, ou seja, ele não vai sair do antibiótico tudo de uma vez, que aí também não é favorável para a gente tem que ter uma certa taxa de eluição, que isso vai sendo liberado, a fim de garantir sempre uma concentração acima da MIC do biofilme. E a citotoxicidade, né? Tem também antibióticos que a gente faz local, que pode ter muita citotoxicidade. Então, isso atrapalha a resposta inflamatória do hospedeiro para cicatrizar. Então, não adianta eu colocar um monte de antibiótico local, jogar pó de vanco até lá, sem ter um veículo. Então, a gente gosta dos veículos polimetilmetacrilato, por exemplo, PMMA. É um cimento, que a gente sabe que é um bom veículo para colocar antibiótico. Só que ele é um que a gente tem que retirar. Ele é um cimento que também vai fazer biofilme depois, então a tendência a retirar não tem, assim, é uma bagunça também na literatura, retirar ou não esse cimento, mas a tendência é tirar, porque a gente sabe, a gente coloca para controle do dano local, né? E o efeito do antibiótico no cimento é em torno de 14 dias, depois já não tem mais concentração local ali, fica só o cimento. E aí isso já não tem efeito nenhum, entendeu? E aí a gente tem outros veículos, outros materiais hoje em dia. Então tem o biovidro, tem o sulfato de cálcio. São materiais que funcionam exudando, mais bactericidas. Os estudos não mostraram para eluir antibióticos nesses biomateriais, só tem relatos de caso, mas as pessoas, os ortopedistas adoram colocar vancomicina no biovidro, no sulfato de cálcio, mas é uma coisa que está sendo muito estudada ainda, não tem grandes ensaios clínicos randomizados com isso daí, é muito difícil também, né, trabalhar esse tipo de estudo. Mesmo fora, a gente ainda não tem grandes evidências para isso, né? Então, osteomielite é uma coisa, assim, dos últimos 20, 30 anos que a gente tá entendendo melhor, né? Só para organizar, eu não sei se todo mundo está habituado, PMMA, que é o polimetilmetacrilato, é o famoso espaçador, né, que a gente fala na ortopedia. Então, por exemplo, tirou uma prótese, vai deixar
não tem como colocar outra de imediato, então ocupando aquela articulação com o espaçador. Vamos dizer assim, esse espaçador é feito do cimento ósseo, que é esse material, né, que é o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, e que é exatamente isso que é o importante, que ele tem que ter hora para ser retirado, porque ele também pode ter formação de biofilme ali e propagar a cronificação da infecção. Em outras palavras, é aquela massinha que fica no buraco para não ficar o buraco. Aquela massinha, e é uma massinha... Morto, é realmente a massinha que a gente pegou, nós médicos pegamos isso dos dentistas, né? Os dentistas que usavam bastante PMMA, e foi incorporado aí na nossa prática médica, e que é muito bom, ajuda muito, mas tem todos esses poréns que a gente falou. Certo. Então, e para a gente finalizar, então, quando que a gente vai tratar esses pacientes da fratura exposta aí que chegou? Como que a gente vai definir? Que a gente consegue fazer um direcionamento para o nosso ouvinte? Porque a gente vai fazer a profilaxia, né? A terapia aí preemptiva 3 a 5 dias. E daí para frente, qual vai ser a conduta? Vai depender da abordagem do ortopedista? Como que vai ser isso? Depende mais do hospedeiro, né? Do evolução, paciente. Né? Exato. Evolução. Então, a gente faz a terapia preemptiva só para não achar que a ingenuidade do que aquela fratura exposta não teve um patógeno do meio ambiente que está ali no osso. Mas a gente ainda não tem critérios para fechar diagnóstico de osteomielite nessa situação. Então, a gente faz 72 horas a 5 dias essa terapia preemptiva. Isso, quando o paciente vai fazer, depois do controle de danos, a osteossíntese definitiva, ou seja, colocar a placa, o parafuso, estava com fixador externo ou não, quando vai fazer a osteossíntese mesmo, a gente pede para coletar cultura, né? E aí a gente vê se crescer ou não. A gente costuma guardar esse patógeno na manga e ver como o paciente vai evoluir, porque às vezes a gente identifica, porque foi uma fratura exposta, realmente tinha patógeno ali, mas o paciente não vai evoluir com uma FRI, que a gente chama infecção relacionada à fratura. Então a gente tem critérios. A gente, aqui no Brasil, a gente costuma usar, as escolas são diferentes, então a gente costuma usar o Parvise, que é americano, ou a gente costuma usar o EBGIS. Eu e a Tefa, a gente está mais acostumada com o europeu, que é o EBGIS, né? E aí tem as classificações de infecção relacionada à fratura. Então, fístula é um diagnóstico maior, né? É um critério maior. Então, o paciente está lá instrumentalizado e abriu uma fístula, está drenando secreção da ferida operatória, e esse paciente a gente fecha critério que está infectado e a gente parte para o tratamento dele. Agora, se o paciente evoluir bem, sem critérios ou prováveis ou improváveis, porque a gente tem um score enorme com diagnóstico clínico, laboratorial, de imagem, que se a gente vai fechar ou não que esse paciente está com uma provável osteomielite, infecção relacionada à fratura, né? Os únicos critérios maiores são esses, ou a exposição do material de síntese, a gente vê pela ferida operatória, faz aquela deiscência, você vê o parafuso, você vê a placa, ou o paciente faz uma fístula. Então, esses são os critérios maiores que a gente fecha, porque a gente tá vendo, né? Tá a exposição óssea, tá o material de síntese. O corpo tá cuspindo pra fora o parafusinho, rejeitando, né? E os outros critérios são prováveis só. Então, aí a gente dá o diagnóstico depois que faz a cirurgia e coleta a cultura, que aí a gente pensa em tratamento. Então, na fratura exposta, chegou, esse paciente fez a terapia preemptiva, acabou, 72 horas a 5 dias, dependendo do protocolo do seu serviço, suspende antibiótico e a gente vê como esse paciente vai evoluir. Agora, tem doente que, durante essa evolução, ele já começa a fazer febre, celulite, você já tem que escalonar antibiótico, ferida você já não tem cicatriza, não né? cicatriza, fica lá pseudartrose ou o osso não consolida. Então, tudo depende de como esse paciente vai evoluir, né? Pra gente saber se vai tratar esse paciente como uma osteomielite, se vai pedir para reabordar, se esse paciente precisa escalonar antibiótico ou não. Eu acho que é uma briga e é uma questão que sempre gera dor de cabeça, porque então o paciente fez a cirurgia, logo depois evolui com saída de secreção da ferida, e aí fica aquela coisa, não, é superficial, não tá no osso, não é uma artroplastia infectada, por exemplo. Hoje mesmo eu conversei com o ortopedista, que o paciente voltou depois de uma artroplastia total de quadril, e realmente ele estava com uma fístula, e o ortopedista olhou na minha cara e falou, não, mas é só na prótese. Eu fiquei olhando para ele e falei, mas a prótese está onde? Ele falou, no osso. Eu falei, então é uma infecção no osso. Ele, não, mas está só na prótese. Eu falei, mas a bactéria escolhe para onde ela vai, né? Você consegue olhar ali e dizer que não foi? Então, a maior briga, eu acho, e a maior dificuldade diagnóstica que a gente tem é realmente logo depois
E também isso pode evoluir depois com a deiscência da ferida e tal, aí você conseguir provar que aquilo não é só superficial, né? Que aquilo muito provavelmente está infectado tudo. Principalmente em locais que o osso está muito próximo da pele. Então, cotovelo, coluna, joelho, olha a distância da pele, coloca o dedo e sente. É muita ingenuidade a gente achar que tem uma celulite, tá com uma fístula e não tá no osso. E tá instrumentalizado aqui, entendeu? Então, entender a fisiopatologia, entender o mecanismo, eu acho que é importante por isso. Então, a coisa é multidisciplinar. A gente tem que conversar com o ortopedista e ele tem que entender como a gente está pensando. A gente não está falando do nada a implicância, porque é difícil eles aceitarem, porque eles têm a ideia de que é culpa deles. Infectou porque é culpa do cirurgião, a cirurgia não foi boa. E a gente já pensa no hospedeiro. Esse hospedeiro é crítico, esse hospedeiro é diabético, esse hospedeiro tá desnutrido, esse hospedeiro é tabagista. Então, a gente nem vai com essa intenção conversar com as equipes. Não. Aí, a gente mostra que o hospedeiro tinha alto fator de risco. E a nossa intenção é fazer a melhor terapia possível, porque tudo depende do que a gente vai indicar, também do tempo, né, que foi feita a cirurgia. Então, da colocação do material de síntese, da colocação de prótese. Então, por isso que a gente tenta tanto quanto antes a gente estabelecer que, de fato, é uma infecção, porque são abordagens diferentes, dependendo do tempo. Às vezes dá para você tratar com a retenção do material ali. E só antibiótico. E só antibiótico, com limpeza, retém, né, que é o DER, que a gente chama, você faz o desbridamento, a limpeza cirúrgica, antibiótico, terapia endovenosa, depois você pode passar para via oral, mas enfim, mas você deixa ali o implante, mas isso tem que ser numa infecção que você sabe que já não está tão crônica, então tem um tempo ali, né, determinado para aquilo. Agora, se é uma infecção já que está ali há muito tempo, que você ficou negando que era uma infecção, você vai evoluir para uma situação que você vai ter que retirar a prótese, você vai ter que retirar o material de síntese e aquilo vai ter um impacto muito maior para o paciente e impacto também na chance de você resolver o problema dele. Quanto antes eu admitir que tem uma infecção, antes a chance de eu conseguir talvez salvar um material de prótese, que inclusive às vezes é muito caro, né? É muito caro, que não querem tirar porque é muito caro, mas então, ok, vamos tratar como uma infecção adequadamente. E depois de 21, 30 dias, o biofilme tá maduro. O biofilme maduro é o mais difícil de tratar, né? Eu só queria dizer que eu achei extremamente legal que a Laís falou, assim, que o ortopedista tem culpa, então às vezes não é culpa dele, né? Não, tipo, lógico que não. Assim, dá pra ter essa sensação que, assim, que muitas vezes quando alguém vai discutir um caso com infecto, ele já chega na defensiva, né? Toda vez. E às vezes não é culpa do ortopedista, às vezes é culpa do hospedeiro, né? Quando a gente começa a estudar, que a gente entende que não são tantos fatores que, coitado. Ainda mais trauma, né? Com tanta exposição, tantos fatores de risco. Então, a gente não vai com esse intuito. Vocês ortopedistas que estão ouvindo, tomara que tenha algum. E não precisa de ficar com essa ansiedade, então, de vir no resultado da bactéria, né, e querer tratar de toda forma. Você entende por que é tão importante a gente ter uma equipe para tratar esse tipo de paciente? Porque esse tipo de paciente não é uma especialidade que vai resolver. Então, tem que ter uma conversa muito boa e você formar realmente um time com gente de diversas especialidades, não só médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, porque tudo isso vai influir, farmacêutico, tudo isso vai influir para você conseguir dar o melhor tratamento e você fazer o melhor para o seu paciente. Não é você sozinho que vai conseguir. Então, você ter o seu ortopedista de coração, igual a gente tem, e eles terem o seu infecto do coração, é muito bom para realmente melhorar o desfecho do paciente. Bom, eu acho que é isso, gente. Novamente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. E vamos com mais episódios aí da Horta Infecta. Obrigada, gente. Foi muito legal. Obrigada. Pode chamar a gente sempre. A gente Depois adora a gente vai marcar vocês aí na nossa página, Instagram e tudo mais. E, de novo, muitíssimo obrigado. Foi uma baita aula. Aprendemos muito aqui. Falou. Beijo. Um abraço.